A oração do Pai Nosso, livra-me do mal, livra-me do mal, uma oração. Não, vamos lá, para frente, é extraordinário. A igreja está embriagada com esse negócio extraordinário. Tudo é o ano extraordinário, mover extraordinário, a conferência extraordinária. Eu estou com saudade, eu estou orando e estou ensinando a igreja a celebrar o ordinário, a beleza diária de uma oração simples e verdadeira. Eu queria ministrar uma palavra que eu trouxe uma vez, há um tempo atrás, para os homens, mas Deus fixou no meu coração para trazer para toda a igreja aqui. Queria ler com você 1 Crônicas, por favor, capítulo 4, versículo 9. Gente, olha o que eu encontrei aqui agora. Uma caneca, escrito assim, ó: uso exclusivo do pastor Lucas. Ele está dominando. Se eu dormir no ponto, ele pega o meu lugar. Pastor Lucas é uma bênção. Eu amo aquela família. Ele pregou no culto das 5 hoje, no culto das 3, ministrou no culto da manhã das 10 e das 8. Botei ele trabalhar hoje aqui, por isso que ele se sentiu dono aqui, né? 1 Crônicas 4, 9. 1 Crônicas 4, 9. Diz assim: Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado da sua tribo. Vou ler de novo. Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado da sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome Jabes, que significa: em meio a muito sofrimento, eu dei a luz. É sabido que Jabes rogou a Deus de Israel, orando assim: que tu me abençoes, aumente as minhas propriedades, e que a tua boa mão me proteja, e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Amém. Vamos orar? Espírito Santo, fala conosco, traz para nós as verdades que só o Senhor pode trazer, ainda que o texto seja lido e é levado aos ouvidos, mas é só o Senhor que leva ao coração. Eu oro para que o coração dos meus irmãos nessa noite seja uma terra fértil, e que a palavra seja uma semente frutífera e dê fruto na estação certa. Quem recebe, diga amém. Amém. Vamos lá. O escritor de Crônicas, ele faz uma pausa para falar de Jabes. Se você ler o capítulo todo de 1 Crônicas 4, ele está falando de histórias, ele está compartilhando crônicas de Israel, de Samuel, de Davi, a história de Israel, dos reis de Israel. E por isso que o livro de Crônicas vem logo na sequência de reis, crônicas. Então, Crônicas é uma história, é uma sequência linear de fatos, temporal, dentro do tempo, respeitando a estação. Ali, aquele cara ali, ele se deu bem porque ele estudou num colégio particular, agora ele fez medicina. Eu estudei no público, não tive alguém que me abençoou. Ó céus, por isso que eu não cresço. Em nome de Jesus, sai deste lugar de olhar para o passado e botar culpa e terceirizar a culpa, e entra em Cristo Jesus e lê a palavra e anda com Ele, que o teu caminho vai ficar cuidado por Ele. Eu te abençoo com uma profecia. Quem quer receber uma profecia? Quem gosta de profecia? Ficou meio, tem gente que não gosta.
Posso dar um conselho? Igreja Abba Pai. Pastor Telmo falando. Cuidado com profecias. Amém? Vou repetir. Cuidado com profecias. Cuidado com the king of the ball. Cuidado com... É chuva. Porque já se distraíram tudo. Já começaram a se cutucar. É chuva. Pronto, já volta para cá. É chuva. Ó, já passou. Cuidado com profecia. E não fica caçando profecia. Porque quando Deus quer entregar uma profecia, Ele manda o profeta na tua casa. Posso ouvir um amém? Deus quer mandar chuva, Ele manda também. E cuidado para não dormir na profecia. Pastor, o que é dormir na profecia? Dormir na profecia é quando você recebe uma palavra. E eu acredito em profecia, amém ou não? Eu acredito em palavra profética, que Deus usa pessoas para entregar para nós. É um dos dons espirituais, palavra de conhecimento, amém ou não? Ok. Só que quando você recebe uma profecia, você não tem que sair correndo para cumprir aquela profecia. Você tem que ser fiel com o que está na tua mão. Porque a Bíblia diz que se a profecia é de Deus, ela se cumpre. E quem vai fazer cumprir? O Deus que profetizou. Pastor, por que isso? Porque se você sair correndo atrás da profecia, você corre o risco de ir atrás de uma falsa profecia e sair do caminho. Então, numa ilustração simples, o que seria uma profecia? Você está indo daqui para Florianópolis. Você tem 190 quilômetros até lá. Você não conhece o caminho. Você está indo porque você entregou a vida para Jesus e Ele é o caminho. E você está andando nele, com Jesus. Mas o seu destino é Florianópolis. No meio do caminho tem uma placa dizendo assim: Florianópolis 70 quilômetros à frente. Florianópolis, pegue a direita. As placas não significam que é para você parar ali e agora não, aqui ó, cheguei onde... Não, a placa é só um sinalizador de que você está indo no caminho. Mas o que você faz depois da placa? Nada, continua andando. Quando você vai para o hospital, você vê uma placa hospital à esquerda, você para na placa e fala: cadê o médico? Não, você segue até o hospital. Então quer um conselho? Você que tem profecias, seja fiel ao que está na tua mão agora. Porque a placa de 70 quilômetros de Florianópolis à frente pode ser falsa. Aí você desacelera, achando, já está pertinho. Mas poderia ser uma falsa profecia. Ou você acelera demais por causa da placa. Então cuidado, só observa a profecia se ela é bíblica e anda na palavra. Não se move por profecia. Por profecia, com 3 anos de conversão, 2 anos de exército, eu tinha vendido a minha casa e tinha ido para a África. Porque eu recebi uma profecia que eu ia fazer isso. Aí eu descobri que o cara que deu a profecia era um picareta. Era um sem vergonha que queria me levar para a África. Sabe o que eu fiz quando eu recebi a profecia? Nada, voltei para o quartel trabalhar. Amém ou não? Não, o outro, muitos de nós se emociona. Não, chega lá, coronel, estou indo embora. Por quê? Tu vai para onde? Para a África. Porque Deus falou comigo, falou mesmo, falou, quem? O profeta. E foi falso, já pensou? Então cuidado, anda no que Deus te deu. Quem aqui é casado? Cuida do teu marido e da tua esposa. Assim diz o Senhor. Ué, recebe. Quem gosta de receber profecia? Quem quer receber uma profecia? Faz assim, ó. Você que é pai, recebe aí. Seja um bom pai. Cuida bem, seja fiel à sua casa primeiro, antes de ser fiel ao ministério. Seja fiel àquilo que Deus colocou na sua mão. Posso ouvir um amém ou não? Ah, pastor, mas daí o manto, e quando o manto vem? Quando o manto vem, você recebe. Tu acha que eu já não recebi do radinho a pilha e tudo mais? Eu tenho do radinho a pilha, já viram? Aqui, ó. Qual o problema? Pastor, nenhum. A pessoa vem orando em língua estranha na minha reta, já vem assim diz o Senhor. Sabe o que eu faço? Pode falar. Depois que fala,
vou para o meu quarto e falo: Senhor, se for teu, no teu tempo vai se cumprir. Amém. Se não for, como diz lá no sul, um abraço para o gaiteiro. Né, pastor Nelson? Quem recebe isso? Então, cuidado, tá? Cuidado. Em Jesus nós temos o nosso passado resolvido, o nosso presente assumido e o nosso futuro garantido. Em Jesus todas as maldições, Gálatas capítulo 3, foram quebradas. Agora, vamos pegar a oração de Jabes e eu vou dividi ela em 4 partes, para a gente aprender com ele. Tá? O que a oração de Jabes nos ensina? Um cara nobre e respeitado. O que a oração de Jabes nos ensina? Vamos lá. Primeiro, olha o que ele pede: eu peço que tu me abençoes. Então peraí, Jabes está orando a Deus, ele fala: Deus, eu peço que tu me abençoes. Aí você pensa, uma oração dessa todo mundo faz, mas espera aí, ele não pediu bênçãos. É diferente. Ele pediu que tu me abençoe. Ele não está dizendo me dá bênçãos, porque a bênção de Deus é melhor que as bênçãos de Deus. Vou repetir: a bênção de Deus é melhor que as bênçãos de Deus. Quem aqui já ganhou alguma coisa do pai e da mãe? Qualquer coisa, iogurte, R$50, qualquer coisa, brinquedo, presente, amém ou não? Como criança, adolescente, fechou. Deixa eu fazer uma pergunta bem sincera para você. Se você pudesse escolher entre todos os presentes que você recebeu até hoje, herança, tudo, entre tudo isso e a mão do seu pai sobre a sua cabeça, dizendo assim: eu te abençoo, meu filho, para que você cresça, seja uma bênção em tudo que fizer, o que você escolheria? Quem escolheria a mão e a bênção sobre a nossa cabeça? Mas por que? Se você já ganhou até terra, ganhou até herança, porque a bênção de Deus é melhor do que as bênçãos de Deus. E Jabes não está dizendo: me dá um carro, me dá uma casa, me dá... Não, ele está dizendo: eu quero a tua bênção sobre mim, porque se a tua bênção estiver sobre mim, eu posso estar numa favela, mas o Senhor vai estar comigo. Ele está dizendo o seguinte: eu não quero presentes, eu quero a tua presença. A oração de Jabes é: Deus, as suas bênçãos são temporárias, mas a tua bênção é eterna. A bênção de Deus é infinitamente melhor do que as bênçãos de Deus. Jabes queria a mesma bênção que estava sobre Abraão. Deus chega para Abraão e fala: seja tu uma bênção. Imagina você receber nessa noite essa bênção de Deus. Você é uma bênção. Não interessa o quanto eu tenho no bolso, o carro que eu tenho, se Ele declarar sobre mim que eu sou uma bênção, eu sou uma bênção. Jabes nos ensina que ele queria andar com Deus. Jabes não pediu o que estava nas mãos de Deus, ele pediu para estar nas mãos de Deus. Vou repetir: Jabes não pediu o que tinha nas mãos de Deus. Quem crê que nas mãos de Deus tem bênção? Mas ele pediu assim: Deus, eu não quero o que está nas tuas mãos, eu quero estar nas tuas mãos. Jabes queria que Deus escolhesse as suas escolhas, abrisse as suas portas. Jabes queria que Deus o guiasse. Jabes queria a companhia de Deus. Jabes estava dizendo: não quero que abençoe os meus caminhos, eu quero que você mostre os teus para mim. Jabes não apresentou o seu projeto, não queria, mas ele queria seguir os projetos de Deus. E o que é mais importante para mim e para você? As bênçãos ou a bênção? Jabes está dizendo: Deus, eu prefiro você do que o que o Senhor tem para me dar. Você teria coragem de fazer essa oração? Presta atenção, cuidado. Senhor, eu prefiro, eu escolho, eu prefiro você do que o Senhor tem para dar.
E talvez Deus diga: você vai ter que perder algumas coisas para me ter. Você vai dizer: peço que me abençoes. Me abençoes com aquilo que o dinheiro não compra. Me abençoes com a tua presença. Me abençoes com o teu conselho. Me abençoes com a tua direção. Me abençoes com a tua paz para tomar decisões. Me abençoe com sabedoria para cuidar da minha casa. Se eu andar contigo, eu serei feliz. Se eu estiver com o Senhor, eu tenho tudo. Jabes sabia. Quando damos uma oferta a quem não pode devolver, recebemos o que dessa pessoa? Quem já deu algo para alguém na rua, alguma situação de necessidade, o que você ouviu dessa pessoa quando você deu algo? É só o que a gente ouve: Deus te abençoe. Então, quando a gente dá algo para alguém que não tem o que nos dar, ela dá o quê? Deus te abençoe. O que vale mais? Quando a gente dá uma esmola, uma oferta para alguém, ouvir Deus te abençoe ou receber algo em troca? O que tem mais peso? Jabes estava dizendo: Senhor, quando eu for generoso, que bom ouvir alguém me dizendo que Deus me abençoe. É o melhor presente, é melhor para mim. Jabes sabia o que Jesus diria em João 15: sem mim nada podeis fazer. Jabes está dizendo para mim e para você nessa noite: Senhor, vem comigo, sem ti não irei. Talvez Jabes ouvira falar das histórias de Davi e sabia de um dos seus segredos de Davi. Pastor, qual o segredo de Davi? Pega o código. Agora, pega o código agora. Vou lançar uma pérola. Os segredos de Davi. Recebe aqui, hein? Presta atenção. 1 Samuel 16, 18. Um dos funcionários disse a Saul: conheço um dos filhos de Jessé, de Belém. Ele sabe tocar harpa. Olha que legal. É um valente guerreiro. Uau! Ele fala bem. Boa aparência. Bonito menino. E o Senhor era com ele. Meu irmão, pode tirar tudo antes. Se o Senhor for contigo, pode ser até feio. Davi era bonito. Davi tinha talento. Davi tinha pedigree. Mas se você não tiver pedigree, se estiver o Senhor, a gente tem tudo que a gente precisa. Imagine alguém dizer sobre você assim: olha, ela não nasceu numa família rica, ela não casou nos padrões de todo mundo. Aliás, está esperando casar ainda. Ele, rapaz, ele não tem aquele carro top não, nem tem ar-condicionado do carro dele ainda. Ele está crescendo, devagarinho. Tinha uma bicicleta, trocou agora por um Uno. Está com fuquinha, não é placa preta. Mas Deus é com aquele cara. Quando a gente chega perto dele, exala alguma coisa do céu. Dá para ver, olha o casamento dele, olha a casa dele, tem uma bênção sobre ele. Deus é com aquele cara, Deus é com aquela mulher. Eu oro para que a sua oração chegue no céu e as pessoas possam olhar para você e dizer: Deus é com ele. Tem alguma coisa naquela família. Eu entro na casa dele, é uma meia água, mas tem uma presença de Deus naquela meia água que eu não encontro nos palácios. Deus é com ele. Deus é com ele. Quem recebe isso? Segunda parte da oração: aumente as minhas terras. Tem uma versão que diz: aumenta a minha propriedade, ou as minhas fronteiras, depende da versão. Pastor, então aqui Jabes entrou para a teologia da prosperidade. Então Jabes começou bem, pedindo a presença de Deus. No meio da oração ele mudou. Ele fez uma campanha com Mark. Calma, o que tu falou? Ele fez uma campanha de prosperidade com o pastor Conte. Não falei nomes? Falei nomes agora? Então agora ele mudou. Ele está pedindo riqueza agora. Ele subiu a montanha não para ver Deus, para buscar dinheiro agora aqui. Então já se perdeu o pastor na oração. Não se perdeu. Jabes não está pedindo riqueza, ele está pedindo trabalho. Ele falou: aumenta a minha terra. Meu irmão, aumenta a minha terra é o quê?
inchada, vamos trabalhar mais. Então Jabes não está pedindo riqueza, ele está dizendo: aumenta o meu trabalho. Eu quero ser um homem que produz, eu quero ser alguém que gera algo, eu quero ser alguém que, quando alguém olhar para mim, eu tenho para abençoar quem não precisa, eu tenho para cuidar de alguém, eu quero ser um homem que trabalha, eu não sou vadio. O pessoal que está online, vadio, para quem não sabe, é a mesma coisa que folgado, preguiçoso. Não lembro de outra coisa aqui. Tem uns que eu não posso falar. Tá bom, né? Os três tá bom. Jabes queria trabalhar. Aumenta a minha terra, significa aumenta o meu trabalho. Eu quero ser produtivo, eu quero ser eficaz. Aumenta, eu quero ser frutífero. Em nome de Jesus, deixa eu dizer uma coisa para você: querer trabalhar, pedir para Deus aumentar a sua terra para te trabalhar, não é pecado. Deus me dá riqueza. Teologia da prosperidade: faz uma campanha de 7 semanas e Deus vai dar riqueza. Faz o teu sacrifício, eu levo no monte de Israel, vou queimar lá, e eu vou ungir com óleo o seu pedido, e Deus vai te abençoar. Isso é teologia da prosperidade. Me dá trabalho para me ser um homem e uma mulher produtiva, eficaz. Me dá capacidade, inteligência. Deus, aumenta a minha fronteira, deixa eu crescer. Eu te abençoo para que você tenha ousadia de fazer essa oração. Não é pecado crescer, não é pecado avançar, não é pecado expandir. Quem está entendendo o que eu estou falando? Naquilo que Deus está te dando, naquilo que Deus te confiou. Talvez Jabes conhecia o princípio: quem é fiel no pouco, quem é fiel no pouco, quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Talvez Jabes já tinha essa noção desse princípio. Como que você quer ser, que Deus te coloque mais, se você não cuida do que você tem? Eu trabalhei no exército 22 anos, acho que a maioria já sabe. E no exército tinha uma máxima, uma frase lá que era uma verdade entre nós: soldado vadio se dá bem. Vou repetir para você entender: soldado vadio, preguiçoso, curtido, com coati nas costas, entendeu, né? Se dá bem. Mas como que um soldado vadio se dá bem? Se dá bem, sabe por quê? Porque quando um sargento vai dar uma missão, ele fala: curtido, vai fazer tudo mais ou menos. Pega o outro que é trabalhador. Então o trabalhador se rala, porque todas as missões vai para quem? Para o cara que é bom. Então o coronel vai dar uma missão, ele fala: esse aqui, meu Deus, 3 coatinhos nas costas. Esse aqui, vou pegar aquele ali. Mas aquele lá já está com 7 missões. Esse aqui está com 1. O cara dá 8ª para ele. Tu acha que Deus desperdiça talento e recurso? Se Ele já colocou alguma coisa na sua mão, você não faz bem feito, Ele não vai colocar a segunda. Posso ouvir um amém? Aí você pede para casar, mas você não cuida nem do seu pai e da sua mãe. Aleluia. Aleluia. O amém foi fraco? Amém ou não? Não ajuda em casa, em nada. Deus, 35 anos, amor, não ajuda a pagar as contas em casa. Mas eu tenho um salmo para você. Salmo 190. Não tem, vai até o 150. 190 é política. Que o meu coração esteja quebrado constantemente. Quando a Abapai começou, eu ajudava, porque não tinha ninguém para cuidar. Nas quintas-feiras de mulheres aqui, de vez em quando eu boto o colete e vou lá só para lembrar que eu não sou melhor que ninguém, e eu preciso servir como todo mundo. E se Deus me chamou, é Ele que cuida de mim. Quem está entendendo? Senhor, me guarda. A oração do Pai Nosso: livra-me do mal, livra-me do mal, uma oração. Não, vamos lá, para frente.
é extraordinário. A igreja está embriagada com esse negócio extraordinário. Tudo é o ano extraordinário, mover extraordinário, a conferência extraordinária. Eu estou com saudade, eu estou orando e estou ensinando a igreja a celebrar o ordinário, a beleza diária de uma oração simples e verdadeira. Me livra do mal, Senhor, porque tem um laço do passarinheiro todo dia armado para mim. Cheguei em casa de viagem hoje com a família, desliguei o carro na garagem, todo mundo, para, só um pouquinho, gente. Obrigado, Senhor. O Senhor nos trouxe até aqui. Não, eu dirijo bem, o carro tem 55 airbags. Não, está tudo, não dá, não está não, é o Senhor. É o Senhor que cuida da gente. Reconheça o Senhor. Quem pode reconhecer o Senhor no dia a dia? Quem reconhece que o Senhor está cuidando de você? Então, ore como Jabes. Senhor, coloca a tua mão sobre a minha cabeça, me abençoa, me dá a tua presença de presente. Eu vou se o Senhor for comigo. E quando eu for, aumenta a minha terra. Eu quero produzir, Senhor. Eu quero produzir. Dá um medo, Jesus, de aumentar a terra. Dá um medo, Jesus. Será que eu vou dar conta se começa essa obra? Será que termina? Quando começou a obra social aqui, a gente não tinha dinheiro para terminar. E meu Deus do céu, terminamos a obra 3 meses depois, não devia mais nem um centavo. Mas no começo não tem glória a Deus, era medo, calafrio e oração. Deus, por favor, aumenta a terra, mas vem comigo. A gente vai lançar o orfanato agora, em novembro. Vou mostrar para vocês como vai ser a coisa mais linda o projeto. Vou apresentar. Nossa, não, eu estou orando desde já, eu estou orando toda semana. Jesus ensina a gente a cuidar das crianças que vão estar lá. Não é uma questão de, que legal, que bonito, né? Nós somos, olha que igreja que faz trabalho social. Não, cada criança é uma história. Cada criança é uma história. E a Vivi fala para mim, amor, eu tenho temor disso. Eu falei, eu também tenho. E eu não estou preocupado com o dinheiro, porque está tudo aí no bolso de vocês. Mas nenhum amém? Tá tão ruim assim? Dinheiro já está aí, dinheiro está tudo aí. Dinheiro não é o problema. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aumenta, Senhor, me dá trabalho. Eu quero ser produtivo. Mas me protege. A minha retaguarda eu não consigo enxergar. E outra coisa, a igreja cresce, a gente tem que delegar. Então eu delego. A gente delega. Então, e a gente corre risco o tempo todo. O tempo todo, de alguém que está aqui, caminhando com a gente aqui, líder, falando mal da gente ainda, porque, o pastor prosperou, tem um carro, não tem um carro bom, tem um carro maravilhoso, mas daí a gente ouve essas coisas, dá um negócio aí, como que eu faço? Deus, guarda minhas costas, porque não tem como ver tudo. Se o Senhor não guardar minhas costas, eu não consigo. Até porque a gente não é perfeito, né? Tem coisa que a gente erra mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta. Só levanta a mão quem for sincero. Ninguém precisa levantar a mão, tá? Eu nem vou olhar. Levanta a mão quem realmente, pelo menos uma vez por semana, ora por mim e pela minha casa. Não pode baixar a mão, que eu não quero julgar ninguém. Posso pedir para quem não levantou a mão? Pode ser 3 segundos. Lembra, Senhor. Só isso. Amém? Porque essa é a minha oração. Por mim e por essa casa. Que Deus guarde a gente. Que Satanás não prevaleça sobre nenhum dos projetos que Deus tem dado para essa casa. Que Satanás não prevaleça sobre as amizades, os relacionamentos duradouros e maravilhosos que Deus deu a essa casa. Que Satanás não prevaleça sobre os casamentos dessa casa. Que Satanás não prevaleça sobre os nossos filhos, em nome de Jesus. Os nossos filhos serão os futuros pastores, profetas, evangelistas, apóstolos. Eles tocarão isso aqui um dia e serão uma bênção.
porque a bênção do Senhor, que não causa dor, repousa sobre a sua casa e sobre a vida deles. Quem recebe essa palavra? Essa é a oração de Jabes. Por último, e eu te abençoo, agora eu queria que você fizesse assim mesmo com a mão. Deus concedeu tudo o que ele pediu. Por que Deus concede? Deus tem prazer em abençoar e responder às orações de seus filhos. Tudo que pedires em meu nome, credo, recebereis. O segredo não é pedir, é pedir certo. Vou repetir, o segredo não é pedir, é pedir certo. Esses dias a minha filha foi no shopping comigo e ela, falei no carro, porque a gente tem que resolver antes de ir, né? Tudo que é acordado não sai caro. Ó filha, nós vamos no shopping, hoje é só sorvete. Pai, mas o Fini, ó, propaganda pro Fini de graça. Fini também? Pai, tá, o Fini, então sorvete Fini, não tem presente, não tem brinquedo. Então tá, é o dia pai e filha, segunda-feira. Nós estamos indo, entramos no shopping, sorvete Fini. Passamos na frente da loja que tinha essas coisas de criança. Ô pai, eu falei, psst, não. Aí seguimos, aí tinha uma livraria. Ela disse, pai, aqui? Não. Pai, eu preciso de um livro e uma caneta para me poder estudar. Comprei. Pai, boca aberta. Por que eu dei? Pediu certo. Eu quero que ela estude e cresça. Imagine se você orar a Deus, se Deus me ensina a amar o que tu ama. Imagina você orar todo dia, me dá sabedoria. Ele vai dar, porque Ele não tem problema em te abençoar, desde que você peça, eu e você possamos pedir realmente o que Ele deseja que a gente peça. Eu te abençoo para que que Deus nos abençoe nessa noite, para que as minhas e as nossas orações possam ser parecidas com esse homem ilustre, com esse homem nobre, com essa oração de Jabes, e que Deus conceda no tempo oportuno tudo o que você tem pedido a Ele, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, por favor. Em nome de Jesus. Queria que você, mesmo que seja por 30 segundos, 1 minuto, você fizesse a oração de Jabes agora. Se você precisar, eu lembro você. Faça essa oração. Qual o pai dentre vós, que se o filho pedir um peixe, em lugar disso dará uma cobra, ou se pedir um ovo, dará um escorpião? Se vocês, que apesar de serem maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a quem pedir. Ore, peça, busque, mas confie no que Ele tem para você. Ore, peça, busque, mas ore, peça, busque na direção do que Ele tem para você. Senhor, nessa noite nós nos colocamos diante do Senhor como Jabes. Nós temos coisas para pedir, alguns boletos a serem pagos, nós temos alguns negócios a serem fechados, nós temos alguns objetivos a serem alcançados. Então tudo bem, Senhor, o Senhor sabe quais são. Mas a nossa oração nessa noite não é nada sobre isso. Coloca a tua mão sobre nós, que as pessoas ao olharem para nós digam assim: o Senhor é com ele, é com aquele homem, o Senhor é com aquela mulher, o Senhor é com aquela casa. Que as pessoas ao olharem para nós, mais do que prosperidade financeira, percebam a tua presença, e que a prosperidade financeira, que as terras aumentadas sirvam para a gente ser bênção na vida de alguém, para que a gente possa ter para abençoar não poucos, mas muitos. Aumenta, Senhor, o nosso trabalho. Os pastores que estão aqui, aumenta o rebanho,
para a gente cuidar. Aqueles que são empreendedores, aumenta a empresa para ele trabalhar. Senhor, aumenta a tenda, mas por favor, não aumente se o Senhor não for conosco. A gente não quer construir uma igreja para 10 mil pessoas se o Senhor não for com a gente. A gente não quer construir um orfanato se o Senhor não for com a gente. A gente não quer nada se a tua sabedoria, a tua graça, a tua proteção não estiver com a gente. Nós precisamos do Senhor e reconhecemos isso nessa noite, em nome e no nome de Jesus. Eu te abençoo com a palavra, a bênção sacerdotal que o Senhor disse a Moisés em Números 6. Recebe. Assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Quem recebe isso?